Ó, como são agradáveis! São os hinos entoados por uma alma sofredora. Todo o céu se encanta com uma alma assim, especialmente quando, provada por Deus, entoa-lhe seus saudosos lamentos. Grande é sua beleza, porque ela provém de Deus. Caminha pelo deserto da vida, ferida pelo amor de Deus. Ela toca a terra apenas com um dos pés. A alma, quando sai desses tormentos, torna-se profundamente humilde e de grande pureza. Ela, como que sem refletir, sabe agora melhor o que lhe convém fazer em determinado momento e ao que deve renunciar. Sente o mais leve toque da graça e é extremamente fiel a Deus. Ela conhece a Deus de longe e nele se alegra continuamente. Descobre-o imediatamente nas outras almas, sobretudo naquelas que a rodeiam. A alma é purificada pelo próprio Deus. Deus, como o Espírito puro, encaminha a alma para a vida puramente espiritual. Foi o próprio Deus quem preparou e purificou essa alma, ou seja, que a tornou capaz de uma estreita convivência com Ele. Ela permanece nessa união espiritual com o Senhor, num amoroso repouso. Fala com o Senhor sem se expressar através dos sentidos. Deus inunda a alma com sua luz, e a mente, assim iluminada, vê claramente e distingue os vários graus da vida espiritual. Reconhece quando a sua união com Deus era imperfeita, isto é, com a participação dos sentidos. Embora a maneira da ligação do espírito com os sentidos fosse já muito elevada e especial, era imperfeita. Existe uma união com o Senhor mais elevada e perfeita, a intelectual. Nesse caso, a alma está imune das ilusões. Sua espiritualidade é mais profunda e mais pura. Na vida, onde prevalecem os sentidos, há um maior risco de ilusões. E tanto a prudência da própria alma como a dos confessores deve ser, nesse caso, maior. Porém, existem momentos em que também Deus introduz a alma num estado inteiramente espiritual. Os sentidos se apagam e estão como que mortos. A alma está unida a Deus da maneira mais estreita, está imersa na divindade. O seu conhecimento é total e perfeito, não detalhado como anteriormente, mas geral e total. A alma alegra-se com isso, mas ainda quero falar daqueles momentos de provação. É preciso que nesses momentos os confessores tenham paciência com essa alma, mas a maior paciência é a própria alma que deve ter consigo mesma. Meu Jesus, vós sabeis o que sente a minha alma com a recordação desses sofrimentos. Muitas vezes me admirava de que os anjos e os santos permanecessem em silêncio perante tais sofrimentos da alma. Todavia, eles nos amam de maneira especial em tais momentos. A minha alma, algumas vezes, clamava por Deus, assim como uma criancinha que grita com toda a força, quando a mãe lhe oculta o rosto e ela não a consegue reconhecer. Ó meu Jesus, seja-vos dado louvor e glória por essas provações de amor. É grande e inconcebível a vossa misericórdia. Ó Senhor, tudo o que planejastes para a minha alma está impregnado na vossa misericórdia. Mencionarei aqui que aqueles que convivem com uma tal pessoa não devem acrescentar-lhe sofrimentos exteriores, porque, na verdade, quando uma alma tem o cálice cheio até as bordas, algumas vezes é justamente a gotinha que nós acrescentamos ao seu cálice que fará transbordar o cálice da amargura. E quem responderá por aquela alma? Evitemos acrescentar sofrimentos aos outros,
porque isso não agrada ao Senhor. Se as irmãs ou as superioras soubessem ou apenas suspeitassem que uma determinada alma se encontra em tais provações e, apesar disso, ainda, de sua parte, lhes acrescentassem outros sofrimentos, pecariam mortalmente, e o próprio Deus lhes pediria contas dessa alma. Não falo aqui de casos que, por sua própria natureza, constituem pecado, mas falo de coisas que, em outras circunstâncias, não seriam pecados. Tomemos cuidado para não termos sobre a consciência o peso de tais almas. De fato, a vida religiosa é grave falta, na vida religiosa é grave falta e um defeito comum querer sempre acrescentar sofrimentos a uma alma que vemos sofrer. Não digo que isso aconteça com todos, mas existem casos assim. Permitimos-nos proferir julgamentos de toda sorte e repeti-los quando, muitas vezes, devíamos estar calados. A língua é um membro pequeno, mas realiza grandes coisas. A religiosa que não sabe calar-se nunca atingirá a santidade, ou seja, jamais será santa. Que não se iluda, a não ser que através dela esteja falando o Espírito de Deus. Neste caso, não é permitido calar-se. Mas, para ouvir a voz de Deus, é preciso ter o silêncio na alma e permanecer em silêncio. Não com um silêncio sombrio, mas com o silêncio da alma. Isto é, estar recolhido em Deus. Pode-se falar muito e não interromper o silêncio. E ao contrário, pode-se falar pouco e sempre romper o silêncio. Oh, que dano irreparável implica a inobservância do silêncio! Faz-se um grande mal ao próximo, porém ainda maior à própria alma. Do meu ponto de vista e experiência, a regra do silêncio deveria estar em primeiro lugar. Deus não se comunica à alma tagarela que, como o zangão na colmeia, zumbe muito, mas não fabrica mel. A alma tagarela é vazia interiormente. Não há nela nem virtudes sólidas, nem familiaridade com Deus. Não há nela condições para levar uma vida mais profunda, para a doce paz e silêncio em que reside Deus. A alma que não saboreou a doçura do silêncio interior é um espírito inquieto e perturba o silêncio dos outros. Vi muitas almas nos abismos do inferno por não terem observado o silêncio. Elas mesmas me disseram isso, quando lhes perguntei qual tinha sido a causa da sua perdição. Eram almas de religiosas. Meu Deus, que grande dor! Pois afinal poderiam não apenas estar no céu, mas até mesmo serem santas. Ó Jesus, misericórdia! Tremo quando penso que devo prestar contas da minha língua. Nela está a vida, mas também a morte. Muitas vezes matamos com a língua, cometemos verdadeiros homicídios e ainda consideramos isto como coisa pequena? Realmente não compreendo consciências assim. Conheci uma pessoa que, tendo sabido de certa coisa que dela se falava, adoeceu gravemente. E resultou disso que perdeu muito sangue e derramou muitas lágrimas. E esse triste resultado não foi causado por uma espada, mas apenas pela língua. Ó meu Jesus, silencioso, tende misericórdia de nós. Enveredei pelo assunto do silêncio, mas não é disso que eu queria falar, e sim da vida da alma com Deus e de como responde à graça. Quando a alma foi purificada e o Senhor convive com ela familiarmente, então agora é que toda a força da alma começa a ser empregada na busca de Deus.
Contudo, ela por si nada pode, mas somente Deus é que dispõe tudo, e a alma sabe disso e tem consciência disso. Ela ainda vive no exílio e compreende bem que virão ainda dias nublados e chuvosos, embora deva encarar tudo isso de uma maneira bem diferente do que no passado. Não se sente segura numa falsa paz, mas prepara-se para a luta. Ela sabe que pertence a uma geração de guerreiros. Agora compreende tudo mais claramente. Ela sabe que é de linguagem real e que tudo que é grande e santo refere-se a ela. Convento da Congregação de Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, em Cracóvia, Lagiewnik, onde Santa Faustina fez o noviciado, trabalhou e veio a falecer.